Boa tarde a todos. A gente vai falar agora um pouco sobre pagamentos digitais, antifraude, experiência de compra. A gente vê que muito tem evoluído, né? Antes era cartão de débito, crédito, boleto. A gente falou um pouco aqui agora, já falou-se muito de cripto. A gente está completando 2 anos agora de Pix. E aí tem pagamentos invisíveis, pagamentos face payments também. Então, e com isso vai evoluindo a necessidade também de combater fraude, né? A cada novo meio de pagamento, nasce um meio de pagamento, nasce milhares de maneiras de fraudar, né? Então, convido vocês aqui a escutar um pouco do que a gente vai conversar hoje. Queria que vocês se apresentassem, por favor, cada um, rapidamente. Bom, boa tarde. Meu nome é Sandro, né? Eu sou responsável pela área de gestão de riscos aqui da AME. Boa tarde aí aos meus colegas e obrigado aí pelo convite aí. Vai ser um prazer aí participar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Edmar, eu sou diretor de inovação da First Tech e mais uma vez também muito obrigado pelo convite e espero estar contribuindo aqui com vocês aqui nesse painel. Boa tarde, prazer. Meu nome é Guilherme Cato, sou CTO do Doutor Consulta e líder do Comitê de Tecnologias do MID. E obrigado aí pelo papo dos panelistas. Vamos aí, vamos embora. Bora lá. Eu sou o Fábio Murakami, sou diretor de produtos da Fintech Magalu. É um braço do Magalu para serviços financeiros e pagamentos. Cuido da parte de produtos, pessoa física, Open Finance. Prazer estar com o grupo. Boa tarde, pessoal. Ulisses Okamoto. Estou responsável por prevenção a fraudes no Itaú. Toda a parte de cartão de crédito, contas digitais, parte de adquirência. Tem 2 anos e meio que eu retornei aqui ao país, tive quase 10 anos fora gerenciando fraudes em outros países, Estados Unidos, México, América Latina. Estou aqui à disposição também para dividir com vocês informações. Obrigado. Aproveitar, pegar o gancho que você teve fora. É verdade que a gente é campeão / vice-campeão de fraudes no mundo? Eu sei que a gente competiu um pouco ali com o México. É isso mesmo? Quando eu comecei a empreender e fundei a Dindim há 6 anos atrás, essa era a realidade. Isso continua até hoje? Continua. O fraudador brasileiro, ele está aqui, infelizmente, nesse ranking, a gente é um dos líderes. Ele está entre os mais criativos, mais eficientes do mundo. A gente exporta essa tecnologia da fraude para outros países, inclusive o próprio México. O que eu vejo de diferente entre nós e outros países, por exemplo, o próprio México, é o nível de organização. O México ele tem um crime organizado mais forte, ali respaldado muito pelo narcotráfico. A gente vai pelo mesmo caminho, infelizmente, mas na prática, em termos de criatividade, flexibilidade, inovação, os nossos fraudadores eles são bem criativos, né? Aí só a título de curiosidade, cansei de ver casos de vírus de computador, de internet banking, home banking, em que você abria o código lá no México e os comentários estavam todos em português. Então isso é super usual, eles adaptam o que eles sabem que funciona aqui no Brasil, lá fora. Então tudo que vem aqui primeiro, nesse sentido de segurança, o mundo está de olho aberto para o que acontece no Brasil, porque inevitavelmente acaba acontecendo em outros lugares também. Eu tenho uma pergunta específica sobre isso, mas eu não vou começar com ela, porque acho que já é um murro aí no estômago já. Então eu vou voltar para o Pix. A gente está completando na semana que vem, dia 16, 2 anos de Pix, né? 2 anos de Pix, 2 anos de novas tentativas de fraude, né? Eu queria ouvir de vocês, talvez as carteiras digitais aqui primeiro. O que a gente... Bom, a gente já viveu muita coisa, mas o que a gente já aprendeu com as fraudes sobre Pix e onde que ela está impactando, né? Onboarding, na jornada e tudo mais, mas o que a gente já conseguiu fazer para travar as fraudes de Pix? Bom, posso começar aqui falando pela AME, um pouquinho de experiência também que eu tenho no passado, aí, tanto de Itaú quanto de Vivo Serviços Financeiros. Eu acho que o combate aqui, a prevenção a fraudes, ela começa realmente no onboarding. Então, antes mesmo, né, do advento do Pix, é muito importante, né, a gente ter aí toda a conformidade aí com os critérios aí de QIC, fazer um onboarding com uma jornada ali bem tranquila e fácil ali para o nosso cliente, porque só de conhecer o cliente você já, vamos dizer assim, você já consegue combater grande parte dessa fraude que pode vir a Pix, né? E o Pix chegando agora, acho que o nome do jogo aqui é a tempestividade com que você consegue detectar, né, e combater essa fraude, né? Porque
O Pix, ao mesmo tempo que ele traz ali uma facilidade, né, uma comodidade ali para o usuário de fazer uma transação 24/7 de qualquer lugar que ele tiver através do próprio mobile, é também ali uma porta para ele fazer ali as tentativas ali de fraude. Então a gente tem aprendido muito com a questão de, vamos dizer assim, dinheiro que não existe, né? Então uma tentativa do Pix com estorno. Então a gente tem tentado bastante, além do onboarding, fazer um trabalho ali muito importante ali de detectar o tipo de device, né? Qual é o device que ele está usando, não abrir brecha, né? Para ele conectar em mais de um device ali num tempo curto de espaço de tempo, né? Porque ele pode fazer ali o dinheiro que não existe através do estorno. Então a gente começa a nossa jornada ali de detecção e combate à fraude desde o onboarding e vai aprendendo com essa jornada ali até o momento do pagamento instantâneo, até o momento de você oferecer um serviço financeiro mais complexo, como a contratação de empréstimo, de um seguro. Então, a nossa jornada tem sido sempre incremental, né? A gente começa no onboarding e no transacional a gente vai evoluindo, né? E trabalhando muito forte com dados, com parceiros, para tentar ao máximo ali, prevenir e combater aí esses perfis aí de risco que para a gente aqui agora são novos, né? E o device, inclusive, é um bom... uma ferramenta nova ali de análise realmente, inclusive para as contas laranjas que estão surgindo aí, né? O dado está certo, a pessoa existe, e aí com um device diferente, o fraudador vai lá e consegue fazer. Como é que vocês têm tratado na Magalu? A gente tem duas perspectivas aqui, né? No Magalu a gente tem a conta digital, Magalu Pay, e tem um processo muito semelhante que eles estavam comentando com a gente do onboard, ter um cuidado adicional, né? Validação de face, validação de documentos, né? Uma preocupação adicional. Mas eu até vou trazer um pouco uma outra camada, até para complementar a resposta, né? Com relação à validação que a gente tem feito com relação à parte transacional, né? A carteira digital ela tem por trás uma série de transações do varejo que permitem a gente criar scores com relação ao cliente. Então, quando esse cliente entra na transação, a gente já consegue qualificar esse cliente quanto ao risco, comportamento de compras, né? Esse serviço que a gente tem no braço do varejo, a gente utiliza na carteira digital, mas utiliza também na operação de Bank as a Service. É um tipo de informação que a gente disponibiliza para o mercado. Então, a gente trabalha com informações próprias, a gente opera com uma API para Bank as a Service, para o mercado, essas informações estão disponíveis, né? E tem um casamento das informações, né? Não sei se aqui no grupo a gente tem também operações de conta digital, mas no modelo que a gente opera no Magalu, você tem a operação no varejo, operação na conta digital, e nós operamos com Bank as a Service, né? Com Bank as a Service, você tem operações que constroem bancos utilizando nossas APIs, né? E aí sempre tem um debate com relação a aumentar o limite do Pix e não ter nenhuma trava. E você tem situações onde você autoriza mediante algumas regras, o risco é do contratante. A partir do primeiro evento, não, vamos colocar trava, vamos fazer validações, então esse processo muda, né? Então, quando você fala de pagamento instantâneo, você tem uma preocupação na entrada, no transacional, e dependendo do caso de uso, o tipo de dor de cabeça é muito diferente, né? O varejo, obviamente, ele tem uma preocupação com prevenção à lavagem de dinheiro, mas muito menor do que uma carteira digital, né? As preocupações são outras, são diferentes de uma conta digital para o modelo de Bank as a Service. Né? E na opinião de vocês, ainda sobre Pix, a gente tem o Pix Crédito e o Pix Internacional sendo desenhado, etc. Na opinião de vocês, aí eu deixo aberto quem quiser responder, a gente está preparado para isso? Ou a gente ainda está aprendendo com as fraudes do Pix normal ali, do dia a dia? Ou dá para encarar essa realidade que assim, a gente vê o tamanho de uso de cartão de crédito, o parcelamento, assim, é uma necessidade, é no-brainer, a gente sabe que tem que existir, mas quais são as preocupações que vocês enxergam hoje em relação tanto ao Pix Crédito quanto ao Pix Internacional? Eu posso comentar aqui um pouco da parte do Pix na visão do cartão de crédito. E no Itaú estamos participando aqui de alguns sandbox do Banco Central também, ainda fases preliminares de teste. Tende a ser mais uma opção para os consumidores de pagamento na hora do checkout. Ponto de vista de risco, eu diria que ele é muito similar ao risco que a gente já tem no Pix hoje em dia, porque ele está muito mais associado ao canal de utilização, nesse caso, o dispositivo, o telefone que o cliente utiliza para fazer o pagamento, do que propriamente com o cartão em si. Nesse sentido, eu diria que o aprendizado todo que a gente está vendo hoje com o pagamento de Pix, na parte de conta, por exemplo, ele vai ser bem importante para que a prevenção a fraudes aconteça no momento em que
o mercado decidir expandir o uso do Pix. Em relação a Pix garantido, Pix internacional, que são aqui desdobramentos do Pix original, bem promissor também, até pela facilidade que ele pode trazer aqui para os próprios clientes na hora do pagamento. No meu modo de ver, ainda tem um caminho grande para evoluir, inclusive de convergência das soluções. No futuro, talvez espere que um cliente possa fazer uma divisão, um split do pagamento dele entre uma parte saindo do Pix do cartão, uma parte do Pix da conta corrente. Todo esse desenho ainda hoje ele não existe, ele é incipiente, são projetos, ideias que estão se materializando. E claro que para prevenção a fraudes aqui, o que a gente tem vivido mais latente nos últimos 2 anos é justamente as fraudes que começaram a potencializar em função do Pix. Eu vejo que é um caminho contínuo de aprendizado, mas que tudo que está acontecendo hoje vai ser bem benéfico para o futuro. Só complementando, né, Ulisses? Realmente o Pix ele revolucionou, né, essa questão de pagamentos. Eu vejo assim, no primeiro momento, a gente teve o Pix que substituiu a nossa TED, né? Substituiu a nossa TED. E depois ele veio para o comércio, né? Para o e-commerce, colocar assim. E quando a gente fala de, puxa, eu prefiro pagar no Pix ou eu prefiro pagar no cartão, né? E olha que a gente olha nos nossos consumidores, nossos clientes finais, ainda ele tem a preferência ali de pagar com cartão de crédito, porque ele tem vários benefícios atrelados, coisa que o Pix ainda não tem, olhando do lado do consumidor. Perfeito. E quando a gente fala também de fraude, né, a gente tem que se preocupar com as fraudes também com relação ao cartão, porque uma vez que o nosso comércio eletrônico ele cresce, a fraude também vai crescer. E como a gente se prepara para tudo isso, né? Os consumidores hoje estão cada vez mais ansiosos, né? Então a gente é ansioso para realizar uma compra, a gente muitas vezes não olha se a loja tem determinada segurança e tudo mais, e vai lá e executa o pagamento, né? E muitos consumidores têm uma experiência, né, negativa naquela compra. E da mesma forma da loja. A loja, quando ela vai executar um anseio, né, colocar assim, eu preciso vender, né? Ela não coloca os parâmetros corretos para a gente realmente bloquear aquela fraude, identificar uma transação fraudulenta. Porque se a gente falar assim, olha, você tem que preencher formulário de 50 itens aqui, a gente está jogando muita fricção. E nesse mundo, né, de transação de comércio eletrônico, ninguém quer fricção. Nessa questão da ansiedade, a fricção é algo que barra mesmo uma compra, né? Pode barrar seu negócio, né? Então, o nosso desafio, nosso grande desafio, né, não só, e que o Pix ajudou muito nisso, a gente está trazendo uma transação e caminhando para uma transação sem fricção, mas com segurança, né? Sem deixar a segurança de lado. Cato, quer complementar? Só complementando. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Só complementando. Bom, eu aqui como varejista, a gente quer muito que o Pix evolua. Para a gente foi um ótimo produto. Eu acho que nós brasileiros somos early adopters dessas novas tecnologias. Então a gente quer muito isso. E tudo bem, vamos fazer com parcimônia. A gente liberou o Pix, depois a gente colocou algumas restrições, principalmente os bancos, mas fizeram um trabalho de conscientização muito forte também. E eu acho que o Brasil tem uma chance de mostrar o potencial dele em tecnologia com novos meios de pagamento, né? Quando a gente deixou para o pessoal de fora fazer um Pix, veio o 3DS que nunca engatou, nunca vingou. E a gente está com um produto legal agora, tá? Então, sem enrolar muito aqui, eu acho que o que a gente tem que fazer é conscientizar bastante. Porque o brasileiro quer isso. Você vai para o Nordeste hoje, qualquer lojinha hoje, eles nem estão aceitando mais cartão, é só Pix. Eu acho que isso trouxe um benefício gigantesco para a cadeia. Inclusive para a gente entender mais para onde está trafegando dinheiro, evitar, enfim, alguém sonegar imposto, etc. Então, inclusão financeira mesmo. Inclusão né? financeira. Uma grande ferramenta para isso, Exato. definitivamente. Deixar uma lojinha agora ter um meio de pagamento que não dependa só de dinheiro, então, enfim, tem um potencial gigantesco. Então, a gente, como varejo, a gente anseia por isso. E eu acho que a gente deveria acelerar, óbvio, com parcimônia, com conscientização, mas é uma oportunidade gigante. Boa. A gente fala muito dessa história de tem a fraude e o fraudador, né? Então, tem a análise da transação, você está analisando a fraude, e você no onboard é onde se pega muito o fraudador, né? Eu queria entender na jornada de vocês, depois que você complemente, por favor, também, como ferramentas disso, né? O que hoje é de benchmark mesmo, até para, assim, playbook, assim, eu gosto de participar de painéis que eu saio dali com alguma coisa para chegar e implementar.
Então, eu queria provocar vocês para, assim, o que já foi feito em termos de onboarding mesmo, e com o grande desafio que a gente sabe que é de sem fricção, porém, deixa entrar, mas deixa entrar com cuidado, né? Então, esse grande desafio de experiência do usuário versus segurança do próprio usuário, porque no final do dia o dinheiro é dele e tudo mais, e a gente vem vendo aí, em especial com o Pix também, que a corda estoura para o lado mais fraco. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que já perdeu dinheiro com uma, chama fraude do Pix, mas foi possibilitada também por ele, né? O pai, a mãe, a tia que fez uma transferência, etc. Tem algum aprendizado que vocês, até de repente entre vocês, já tenham trocado? Cara, isso aqui tem que ser feito, funciona e devia ser condição geral do mercado conseguir aplicar e não a caixa de Pandora de cada uma. E, by the way, a caixa de Pandora ainda vou provocá-la mais tarde, mas o primeiro ponto é esse. Bom, posso começar aqui falando aqui em termos de AMI. A gente tenta ter aqui o olhar do fraudador, mas a gente não pode esquecer aí, como o Cato falou, que o nosso negócio é um negócio de varejo. Então, um dos benefícios, né, não só o que a gente faz, mas como a gente faz, acho que o primeiro é a forma, né? Então, a gente está muito próximo, né, das áreas de produto, as áreas comerciais aí, que sempre trazem ideias criativas aí de novos produtos. Então, todo o nosso onboard, ele é feito baseado na melhor experiência do nosso cliente, né? Claro que a gente também prevê ali as questões do fraudador, mas trabalhar de uma maneira muito próxima com os nossos comerciais, com os nossos clientes, traz um pouco essa ideia de você construir uma jornada incremental, né? O que a gente quer dizer com isso? Então, tanto a parte do onboard, do conheça o seu cliente, às vezes até conheça o seu colaborador, porque muitas vezes ali a gente pode ter um risco ali da própria fraude tá sendo facilitada ali dentro de casa. Então, passa pelo que a gente chama de uma jornada incremental. Então, até você entrar com toda a parte de documentação, né, toda a parte de biometria, essa jornada ela vai sendo incrementada conforme você tem a complexidade do serviço da sua carteira digital. Então, se é somente para consultar um saldo, né, que foi oriundo de uma venda, um cashback, etc., então a gente faz ali uma autenticação ali mais fluida, mais simples, né, somente uma confirmação via token por e-mail ou por telefone, e à medida que essa jornada ela vai ficando mais complexa para um serviço financeiro, como uma TED, né, como uma Pix, ou mesmo para uma contratação de um seguro ou de um empréstimo, aí você entra com um pouquinho mais ali, mais forte na questão de biometria, autenticação facial, documentoscopia, OCR, etc. Então essa acho que é a primeira jornada, né, e tendo o benefício aqui de ter dentro da minha estrutura uma área que olha toda a parte regulatória. Então, tudo que a gente precisa ter em termos de BCB 96 e 3978, porque prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo é um eixo aqui para a nossa companhia agora, que se tornou aí autorizada pelo Banco Central, e também ter uma área que olha toda a experiência, né? Então, como que essa experiência ela é fluida através ali do nosso app ou através do nosso portal, quando se trata ali de contas pessoas jurídicas. Então, o que é basicamente isso, né? Você trabalhar a sua autenticação ali na jornada, nessa complexidade, né? E o como é trabalhar dessa maneira muito próxima com as áreas de negócio, com as áreas de produto. E no transacional, eu imagino que é a prática aqui de todos nós, é aproveitar muito o que a gente já tem aqui de informação, e o varejo a gente tem muita informação comportamental ali dos nossos clientes para conseguir ali determinar regras ali, padrões e eventualmente até modelos de escoragem ali que permite que eu possa dar mais ou menos limite conforme o risco ali do meu portador, do meu cliente. Trabalhar com muitos parceiros, né? Então a gente tem parceiros tanto locais quanto internacionais. Então, a gente tem parceiros que trabalham em outros mercados também para aprender um pouco, tentar se antecipar um pouco em detecção ali de fraudes, né? E todas as nossas ferramentas muito baseadas ali em conhecimento dos dados. Então, acho que é um pouco disso que a gente tenta fazer e tenta sempre correr na frente do fraudador, né? Que nem sempre ali é possível, mas essa é a nossa jornada, né? E é isso que faz a gente gostar do que a gente faz. Hoje a gente tem diversos mecanismos, né, para identificar uma fraude, né? E diversas tecnologias e a gente tem que tomar certos cuidados. Hoje a gente pode aplicar até inteligência artificial para detectar uma fraude, comportamento, principalmente, geolocalização e assim vai. Só que o que a gente tem percebido, às vezes, no mercado é o cliente vai lá, coloca uma solução
né, de 3DS, depois ele contrata uma outra terceira para análise de fraude, aí ele tem uma outra solução ali também que, ou seja, ele vai incrementando. A hora que você vê na linha ali, todo esse custo, né, dessas soluções, ele tem que repassar. Tem que repassar isso no valor do produto, repassar isso para o consumidor. Só que a gente tem outras soluções hoje mais eficientes. Se a gente procurar, né, a gente está falando aqui Cato comentou do 3DS. Hoje o 3DS, eu fui um que na época que surgiu o 3DS, falou, nasceu morto para mim. Porque ele gera muita fricção. E a gente tem que pagar ainda por ele, né? Quando a gente olha lá na adquirência, o pessoal cobra pela transação, né, ali do 3DS. E a gente não precisa mais ter isso. Né? Então, quando a gente olha até pelas bandeiras, né, pelo mercado mesmo aí de pagamentos, o pessoal, hoje a gente está falando aí de soluções, que é o Click to Pay, pagamento com simples clique, a gente está falando de tokenização, né, que traz benefícios e que você consegue, nessa linha, né, de diversos dispositivos, né, antifraude e mecanismos, né, a gente consegue reduzir isso. Né, e ser mais eficiente, entregar uma experiência do usuário muito mais positiva, muito mais limpa, né? E esse é o caminho, né? Sempre estar olhando o mercado, sempre estar olhando essas novas tecnologias e ver onde a gente consegue agregar e reduzir custo, né? Porque no final do dia, igual, né, a gente olhar o custo do produto para o cliente, a experiência, isso que vale. Olha, eu adorei o que foi falado, porque vai de encontro com o que eu penso sobre antifraude e segurança da informação. Esse assunto ele não é só risco e segurança, ele é negócio, é business. Você ter um antifraude bom, ele é uma vantagem competitiva para você. Não é mais só eu quero evitar um chargeback, é uma vantagem competitiva. Eu acho que know your customer, né? Ter os dados, muito dado, e ter uma jornada legal, daqui para frente vai ser cada vez mais essencial, visto que esse tema tá, pegando fogo agora. A gente tem vários exemplos legais disso, né? De você casar jornada com dados, até o contactless, né? O cara não te pede a senha toda hora, mas quando ele acha alguma coisa diferente lá, ele vai pedir sua senha, ou ele vai falar, não, enfia o cartão aqui, porque eu não vou liberar para você. Então, acho que, fora tudo isso que eles já falaram, que estou super dentro, eu acho que a gente colocar a área de antifraude, a área de segurança como um pilar de negócio, não mais aquela coisa só de compliance, governança, risco, eu acho que é um baita diferencial competitivo para a gente daqui para frente. Sem dúvida. Varejo sem gestão efetiva de autorização, prevenção à fraude, vai ter problema. Com relação ao Magalu, com relação à sua provocação de trazer uma melhor prática, né? No Magalu a gente trabalha com a lógica de plataforma. Você tem uma série de operações no ecossistema, você tem o Magalu, o Netshoes, Kabum, Época e assim por diante, né? Equifome. E toda vez que você tem um relacionamento com uma dessas operações, você tem um desgaste de onboard, né? A gente está fazendo agora, implementando o ID Magalu. Então, qualquer operação, com um único cadastro, você consegue ingressar nessas todas as plataformas, né? E esse mesmo cadastro vai ser disponibilizado para os parceiros e eventuais empresas fintechs que tenham interesse, né? Então, esse processo gradativo de você qualificar a base, baseado em biometria, OCR, autenticação de aparelho, assim por diante, a gente vai fazer com o custo de uma operação exponenciais para as demais e tornar isso disponível para o mercado, né? Então, o pensamento é em plataforma, transformar esses serviços em API e a partir daí você fazer relações com o mercado, com fintechs, com questões financeiras e facilitar o transacional. Muito bom. Cato, você tocou num ponto que é uma das minhas perguntas aqui, que é justo assim, esse empoderamento da área de risco, né? A gente sabe que durante muito tempo, aí você tem cybersecurity, você tem antifraude, né? E pode ficar, e ficou muito tempo encostado, ou não parte estratégica. Igual se a gente fosse fazer uma comparação aqui, a área de RH durante muito tempo foi patinho feio, até que hoje a área de gestão de gente, de talento, etc., está ali, tem que estar sob um pilar estratégico. Vocês acham que no mercado como um todo, e podem falar, por favor, da experiência pessoal de vocês, assim, esse mindset da liderança, do pilar estratégico, tendo a área de risco como parte do negócio, assim, já faz parte hoje? É um processo de mudança? Tem poder de decisão? Tem investimento realmente escoando por aí? Como é que tem sido a experiência de vocês? Eu acho que está um pouco incipiente ainda, tá? Eu acho que sempre foi o cara do não, segurança de fraude, um cara mais reticente, um cara mais buscando segurança. Mas as coisas estão mudando, né? Inclusive o nosso CPO está aqui
E eu falei pro product design dele, olha, quando você for fazer um discovery de produto, tem que chamar 3 áreas, né? Marketing para comunicação, o legal, para saber se a gente está fazendo a coisa certa, e principalmente a galera de antifraude e segurança, para saber se a gente fazer a coisa certa desde o começo. Só que mesmo assim, eu acho que tá um pouco ainda obscuro, né? Tá meio que uma nuvem ainda preta de como isso vai ser tocado. A gente nem sabe se ainda direito essas áreas ficam embaixo da área de tecnologia, da área de legal, responde direto do CEO, ainda falta um casamento melhor. Eu acho que nossos panelistas aqui devem ter exemplos melhores, mas eu acho que a galera que está desenvolvendo novos produtos ainda precisa levar isso como uma regra, como um mantra, vamos fazer certo desde o começo, mesmo porque até a gente tem um legado para trás que não teve esse mindset. Então, Acho que o melhor exemplo disso é quando se coloca produto na história, é justo o onboarding, né? Exato. Você desenha um onboard lindo, perfeito, mas do ponto de vista de segurança ele não funciona, e trocar o onboarding é uma dor absurda, né? Porque são muitas telas, muitos detalhes, e a ordem influencia, etc. Acho que o onboard pode ser o grande imagem de fundo dessa história, né? Não, perfeito. E já é difícil fazer sem um onboard pensando em segurança e antifraude, imagina colocando todas essas novas iniciativas em antifraude. Então, eu acho que é um processo, mas eu acho que é incipiente ainda. Só queria complementar aqui, na parte pelo menos do mercado financeiro, aqui setor bancário, a gente vê sim as áreas de risco com uma participação ativa, poder de decisão, até poder de veto, por que não? Quando a gente fala de risco de fraude em particular, exceto situações muito pontuais que elas são de fato direcionadas e respaldadas por regulação, a maior parte das decisões são apetite de risco de negócio. O quanto que cada negócio, o quanto que cada produto consegue aguentar de perdas por fraude. Negligenciar o ambiente em que a gente opera e realiza negócios, aqui no nosso país, por exemplo, a gente comentava aqui no começo do painel, infelizmente, fraude é uma realidade, golpes, estelionato, ele é parte do ecossistema onde a gente opera aqui e faz negócios. E negligenciar que a gente vai ter perdas por essa razão pode colocar em risco todo um plano de negócio. Então, tomar isso em consideração desde o início, colocar os investimentos corretos, com o nível de controle e segurança que é equilibrado com a experiência de negócio ou com a estratégia de negócio que se quer viabilizar, é algo essencial. Lá no banco, a gente vê isso acontecendo todo o tempo, comitês tomando decisões, equipes de produto com base no risco. E aí eles, invariavelmente, as áreas de negócio, eles buscam esse subsídio com os especialistas de risco que fazem aqui as análises e recomendações. Mas a gente vê, sim, já cada vez mais uma preocupação latente. Até se a gente fosse fazer uma pesquisa e perguntar quantas pessoas aqui já foram vítimas de uma fraude, de um golpe, ou conhecem alguém, eu tenho certeza que quase todo mundo ia levantar a mão. Então, é sim um ponto relevante, a gente já vê isso muito mais avançado. O próprio regulador e Banco Central, com uma preocupação cada vez mais crescente em relação a como que as empresas vão não só se autoproteger, mas proteger principalmente os clientes, né, dos fraudadores e do crime que está aqui no entorno. Vou pegar uma carona que o Cato e o Ulisses estavam comentando, que é interessante a origem desses profissionais, né? Quando eu comecei na indústria de pagamentos, a área de risco ela estava relacionada a operações, né? Hoje é uma área estratégica, direto com o board, qualquer tomada de decisão tem que ter o aval do time de risco, né? Interessante que os profissionais de risco, eu vejo hoje um profissional bem diferente, é um cara que tem formação técnica, o cara coda, e consegue codar, olhar a base de dados e traçar soluções, né? A equipe de especialistas, né, de risco. Então mudou muito, né? Acho que de uns 5, 6 anos para cá eu vi uma mudança radical nesse grupo. Fábio, você tocou num... Você quer complementar? Não, eu só queria complementar aqui, porque eu acho que eu já estou vivendo aqui, vivi os dois mundos, né? De um mercado que já nasceu totalmente regulado, né? Que é o do Itaú, e o nosso mercado de varejo, que agora está navegando aí nessa frente aí de soluções financeiras e optou por ser regulado, né? Isso ajuda bastante a dar esse empowerment para a área de riscos, né? Mas também tem um fato aqui que eu acho que vale a pena dividir com todos, é como a área de risco se posiciona, né? Então, por muitas vezes, já vivi momentos até no próprio Itaú e agora também da área de risco se colocando ali, se coloca como um problema, né? Se coloca como uma área de antinegócios, né?
E, na verdade, não é desta maneira que a gente tem tentado fazer, né? É uma área que aqui a gente está lutando para ser uma área mais desejada. Então, acho que até as novas metodologias aí de trabalho, quando a gente fala de agilidade, então já é natural você ter chapters de risco participando de cada concepção de produto, de um lançamento de uma nova feature, etc. E a área de risco se colocar ali como parte da solução, né? Não só ali uma área que diz aquilo que pode ou não pode, né? Então a gente sempre tenta criar esse conceito de que tudo pode desde que você crie ali os contornos, né? Os guardrails dentro de uma política, dentro de uma declaração de apetite, né? Dentro de um colegiado. Eu concordo com o Cato, é algo incipiente, mas não depende só da organização, depende de como a própria área de risco se posiciona e, no nosso caso aqui, a gente tentado se posicionar ele sempre como pró-negócio, mas sem deixar de lado as questões regulatórias, né? O risco operacional, o risco de imagem e por aí vai, né? Então é algo que só queria dividir porque depende também da própria área de risco traçar o seu caminho. É ótimo essa postura pró-negócio, né? Parar de ser enxergado como patinho feio. Você pode, como o outro te enxerga e como você se posiciona. Acho ótimo. Mas, Fábio, você tocou num ponto que eu também queria trazer aqui, me ouvir de vocês, que antes, os profissionais a gente chama de antifraude, da área de risco como um todo, vou englobar ali em risco, eram pessoas que sabiam lidar com ferramentas, né? Então, você tinha os diversos fornecedores, sabe mexer nesse, sabe mexer naquele, etc. Ia desenhando fluxos, então uma coisa de processos também. E a gente está vendo, acho que a gente está vivenciando essa mudança de ferramental para dados, né? Então, acho que a gente está construindo ou precisando de, ao invés de profissionais de antifraude, de cientistas de antifraude. Né, que estão cada vez mais até para preditivo, né, até para entender, prever. Bom, o fraudador passou pelo onboarding, ele está lá, mas ele pode fazer uma fraude, ou ele pode estar pensando na fraude. Então, aquele comportamento de uso, aí tem um device, tem várias outras pequenas ferramentas, né? Como é que vocês enxergam essa construção de times de antifraude, de risco daqui para frente? Assim, upskill, reskill, de um lado, né? Assim, reaproveitando o conhecimento e sim o domínio também dessas ferramentas, ou realmente criando essa nova profissão e tentando do zero alguém que saiba isso. Eu queria entender de você, ou até, na minha opinião, então já vou dar o meu spoiler aqui, para mim, acho que tem que ser um pouco do misto dos dois, um híbrido, porque você não cria uma profissão e não é tão rápido assim, né? Você ainda precisa de alguns anos para maturar, mas da experiência na prática de vocês agora, como é que tem sido isso para conseguir recrutar gente? Posso fazer um comentário geral? O que a gente tem visto, sim, de fato, a habilidade, a experiência com gestão de dados, ela é uma necessidade latente, não só dentro de prevenção, de segurança, de risco, acho que o mercado como um todo, até um pouco na linha da tua pergunta anterior sobre um playbook, o que ter, o que não ter, dados definitivamente é um investimento que é no-brainer para qualquer um que queira ser bem sucedido. E isso fala principalmente com segmentação, com públicos diferentes, com abordagens customizadas, e o dado vai te trazer isso. O que a gente vê na prática é que o dado em si, a engenharia de dados, ela está avançando mais devagar do que a capacidade dos profissionais de conseguirem trabalhar o dado. A gente vê pessoas com o histórico e a formação acadêmica super avançada, estatísticos, cientistas, matemáticos, que conseguem aplicar teorias, mas na prática, quando eles vão utilizar as informações, elas não estão da maneira que eles desejariam. Então, a gente tem modelos parcialmente efetivos, tem análises de dados que elas são parciais também. Então, o que eu vejo é para potencializar e até atingir as expectativas e a capacidade do que hoje existe de conhecimento disponível, também tem que ter uma contrapartida de investimento na infraestrutura importante. Aí isso passa por a prioridade que cada empresa, cada instituição coloca em cima do tema. Em relação a reaproveitar conhecimentos, eu diria que tem como evoluir. Óbvio que depende da necessidade, aonde for mais urgente, invariavelmente, a busca vai ser por profissionais prontos e não pela formação, mas tem caminhos para formarem profissionais aqui que podem trabalhar aqui nessa área. Eu acho legal pra caramba
a gente pegar pessoas de outras áreas, mas eu acho que a curva ela é grande para trabalhar numa área de risco, uma área de segurança e afins. Mas eu acho legal, até para complementar o que você disse, Ulisses, da área de risco. Acho que o cara que vem da área de negócio, a pessoa que vem da área de negócio para trabalhar na área de risco, o mindset dele vai ser como é que eu posso potencializar, qual o risco que eu posso tomar para potencializar o meu negócio, e não ser simplesmente uma área que vai falar um não super amedrontada. Então, eu acho que é complicado, não é tão fácil, é uma curva alta, tem manjar muito de dados, manjar muito de ferramentas de segurança, mas se a gente conseguir casar isso aí, vai ter um outcome legal aí. A própria dificuldade de achar profissionais no mercado já vem fazendo com que as empresas também invistam, né, em tecnologia para automatizar esse processo de detectar fraude, de mitigar o risco logo ali, né? Então, esse é um grande desafio. Mas sempre cai numa análise manual, alguma coisa ali, né? Sempre, Acho que esse é sempre. meu ponto ali, porque eu vivenciei quando contratei para Dindim, gerência de antifraude, etc. É completamente diferente da necessidade hoje com Bits, por exemplo, né? Há 6 anos atrás, realmente, você tinha que saber ali, clear sale, para um monte de fornecedores e ferramentas, e hoje em dia ter dados e conseguir analisar dados, mesmo que seja, a pessoa não precisava ter um SQL. Hoje ela precisa saber fazer alguma coisa, tabular de alguma forma para conseguir agregar e gerar inteligência de antifraude, de fato, né? Então, acho que por isso que eu quis trazer isso, porque acho que vai faltar, principalmente no começo quando a gente abriu aqui, evoluímos cartão de débito, crédito, boleto, Pix, aí daqui a pouco pagamentos invisíveis, etc., e Face, lá. E as fraudes vão evoluindo junto, né? E falando nisso, até já pegando um gancho aqui também, um pouco de experiência para contextualizar, eu não vim do mercado de financeiro, nem de tecnologia, era de telecom minha carreira, depois empreendendo, e eu caí no mundo de fintech e fundei uma fintech. E a primeira vez que eu consegui colocar os meus olhos no fluxo de pagamento de cartão de crédito, eu sempre achei um absurdo a ponta mais fraca perder, e você está fazendo uma transação não presente, etc. Mas no fritar dos ovos que a gente tem, o crime organizado, que você bem colocou logo no começo. Então, assim, os fraudadores são uma organização criminosa que se falam, tem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Eu já tive a felicidade ou não de cair dentro de um deles para entender como funciona. Troquei meu telefone na sequência, por motivos óbvios, mas eles são organizados. Beleza? Corta a cena, cai para a gente aqui. Durante muitos anos, cada player, e seja ele fornecedor, ou carteira digital, ou varejo, lembra do Câmara.net, quantas reuniões a gente já construiu em cima disso. A gente tem um mindset de hoje de open banking, open finance, open data, open tudo. Está partindo das instituições, bancos, fintechs, players como um todo, incentivar os usuários a abrirem os seus dados e dizer, bom, em prol de uma melhor oferta de serviço. E eu queria trazer aqui, talvez, assim, eu sei que é duro, mas vou me colocar do lado de vocês, empreendi nisso também. Já chegou a hora que a gente está se juntando e conseguindo abrir os dados entre nós mesmos para combater a fraude e não ficar aquele my precious do tipo, esse é meu fraudador de estimação e eu cuido dele e ele vai fazer fraude em outro lugar, aqui não, porque aqui eu sei, mas está ferindo o sistema financeiro como um todo e o usuário como um todo também, que passa daqui a pouco não querer usar nada, porque se ele foi fraudado em um, qual a confiança que ele vai ter em outro. Então, entender se o mindset está mudando do lado de cá também, né? Posso falar aqui pela AMI, né, e acho que já pegando um pouco desse movimento aí, né, que começou ainda lá atrás, alguns anos atrás, com o cadastro positivo e agora com o advento do Open Finance. Hoje a gente já vê aí grandes players, aí, fornecedores que estão trabalhando no formato de consórcio, né? E quais são os principais benefícios, né? Então, obviamente, ali respeitando todas as questões de proteção de dados, né? Todas as questões legais aí que a LGPD trouxe e que ajuda tanto o usuário quanto as empresas. Então, o usuário ele tem a prerrogativa, né, de autorizar o compartilhamento do seu dado,
né? E quando ele faz isso, ele faz para alguns fornecedores, num formato de consórcio. Nós, players aqui, podemos aqui beber dessa fonte, desde também que a gente tenha o compromisso de alimentar essa fonte. Então, acho que aí falando mais aí em nomenclaturas do passado, bad lists, etc., isso sempre foi prática do mercado, né? Se não era na bad list, ou é um grupo de WhatsApp que você tem com algum outro player de mercado, né? Você troca figurinha, um network que você tem na Mais identificação informal, de né? uma... Isso, na identificação de uma fraude, mas hoje, de uma maneira ali até mais formal, existem aí provedores que já trabalham nesse formato de consórcio, né? Então, eles acessam o dado do sistema e, se você quiser fazer parte, acessar esse dado também, você tem um compromisso também de dividir o seu conhecimento, o seu dado, e aí você também alimenta esse sistema, e além ali de poder detectar essas fraudes, né, você também tem um benefício financeiro, né, porque aí você cai na escala de menor preço, porque você não precisa ter o seu volume, você só precisa ter o volume do consórcio, né? Então, hoje já é uma realidade, já tem players que estão trabalhando com isso, e a gente acredita que isso vai dar muito certo. Bom, acho que eu vou entregar minha idade aqui. Eu já trabalho na área, né, de meio de pagamento, desde a da época do cartão de crédito baseado em tarja. Ali no começo, né, lá quando as bandeiras vieram aqui para o Brasil. E a fraude sempre assim, você fecha uma porta, descobrem outra. E assim vai indo. Então a fraude vai migrando, né? E a gente lançou cartões com chip, né, cartões contactless, e a gente resolveu o problema, né, ou boa parte dos problemas da transação ou da fraude, né, com um cartão presente. A gente esquecia lá da transação do cartão não presente, ou seja, o comércio eletrônico. E com a pandemia isso aí cresceu de uma forma exponencial. E quando a gente fala dessas fraudes, o volume dela, hoje, se a gente olhar, já é considerável, já é um volume muito considerável, e a gente tem que mitigar isso, né? As bandeiras sempre, colocando assim, pelo lado das bandeiras, elas sempre olharam isso e falaram assim, a gente precisa achar uma solução. Hoje a gente tem soluções, né? As bandeiras, né, já lançaram isso, baseado em tokenização, né? Só que é um token que a bandeira gera, e para o estabelecimento comercial isso é tão importante, porque eu estou falando que eu, como estabelecimento comercial, como comércio, eu tenho uma credencial única. O Edmar foi lá, fez um registro no meu aplicativo, na minha carteira digital. Isso foi autenticado pela bandeira, foi autenticado também pelo banco. E aí a Visa, o Master, né, enfim, ela me gera uma credencial. Essa credencial serve somente para aquele aplicativo, para aquele device. Se eu chegar ali e falar assim, não, então peraí, essa credencial foi gerada para aplicativo da Magalu, né? E eu estou usando essa credencial num aplicativo da 99. Opa, automaticamente eu já nego essa transação, mesmo ela sendo online. Porque não bateu o device ou não bateu a credencial com o estabelecimento comercial. Tá? E tem coisas, né, mais eficientes ainda chegando aí. Né? Eu tive agora recentemente com as bandeiras também, conversando, né, no Money Trend, e agora a gente está falando do Click to Pay. Né? E a estrutura, né, quem quiser depois dá um Google aí, né, Click to Pay, vocês vão ver lá que agora foi criado um ícone. E a ideia, e a estrutura, a arquitetura, mais ou menos até parecida com o do Pix. Você vai lá e cadastra seu número de cartão, né, e fala seus dados, né, para entrar, como se fosse o cadastro da chave do Pix, né, simplificando aqui. E aí, quando você entrar numa loja que é participante, que tem aquele ícone, né, isso já feito pelo EMV, você vai clicar ali para realizar um pagamento. Automaticamente já vai puxar seus cartões de uma forma tokenizada, com seus dados e tudo mais, protegidos. Olha só que facilidade, né? Então, você vai lá, já seleciona como você quer fazer o pagamento e aquele pagamento flui de forma totalmente segura. Né? Então, a gente está falando de reduzir a fricção, né, do usuário, garantir a segurança e tornar uma experiência positiva, né? Excelente para o usuário. Então, esse é o caminho, quando a gente fala da fraude, sempre a gente está achando uma forma de mitigar. Só que não para por aí. Né? Sempre a gente tem que estar olhando novas tecnologias. Não adianta a gente ficar parado. Igual a gente comentou aqui do 3DS. O 3DS, a gente ouve falar do 3DS, da versão 2.0, desde 2018, 2019. E tem muita gente que até hoje não implementou. Só queria complementar na minha experiência, sim, existe aqui um intercâmbio e uma parceria crescente. A gente costuma dizer aqui, para quem é da área ou está mais próximo,
que é um dos únicos mercados que não tem concorrência, que a gente compete contra o fraudador. Né? E aqui vale tudo, assim, desde que o dinheiro ilícito ele não flua para o crime, não importa em que etapa da transação ou do processo a gente consiga aqui diminuir a taxa de sucesso do fraudador, é válido. Então, nesse sentido, particularmente, tenho experiências aqui com colegas e outros que estão aqui de troca de informações. Por exemplo, o estabelecimento, o site, sabe quem são os clientes dele ou consegue perfilar melhor quem é um alto risco e um baixo risco. E ele consegue mandar essas transações para o banco autorizar em terminais diferentes, para que o próprio banco possa tomar decisões diferentes baseado no nível de risco. Quer dizer, se eu sei que uma transação que está vindo da Magalu é de um cliente deles, que está comprando no app, que já está ali com fidelizado, que já tem um comportamento, e eles sabem que é uma transação de baixo risco, ele me manda para autorizar num caminho que é diferente de um cliente mar aberto que ele está vendo pela primeira vez. Esse tipo de informação, que não necessariamente está indo um dado, mas tem um processo estruturado de uma maneira diferente, já traz uma série de benefícios, tanto para o cliente bom, quanto para frustrar o fraudador. Da mesma maneira, ainda que tenha uma transação fraudulenta que seja concluída com sucesso, não significa que o fraudador ganhou. Porque se tiver, por exemplo, uma mercadoria a ser entregue, um tangível, ainda que a gente consiga avisar em tempo hábil o nosso parceiro para que ele cancele a venda, um processo de venda frustrada, a mercadoria nunca vai chegar para o fraudador. E, portanto, ele não vai monetizar aquela mercadoria e não vai ficar com o valor que era a última instância, o propósito dele. Então, ter esse tipo de intercâmbio de informação com velocidade, com agilidade, eu vejo de uma maneira crescente e é um dos caminhos para que a gente consiga, com as ferramentas que tem hoje, o nível de sofisticação que a gente tem hoje, conseguir ser efetivo. Eu coloco isso porque acho que, em especial com o Pix, isso fica muito latente. Acho que quem trabalha no mercado e tem alguém próximo que sofreu com isso, você é o primeiro a ser acessado. Sei lá, mesmo sua rede social foi hackeada. Você vai, provavelmente, no LinkedIn procurar alguém. Alguém conhece alguém que trabalha no Instagram, no Facebook, né? Isso acontece com a gente também quando alguém próximo tem um Pix ali que foi feito porque o pai, a mãe, a avó achou que alguém era, não era, e aí fez a transferência e soma algumas dezenas de milhares, às vezes, em uma única pessoa, né? E a minha sensação hoje, de fora um pouco do mercado, mas sempre com um pezinho lá, é que isso não está estruturado. Pelo menos, talvez, não de forma aos olhos nus de quem sofre a fraude. Então, você fica naquela, bom, para quem que eu ligo, quem que eu procuro? Aí você liga para alguém e fala, fulano, trabalha na fintech X, você conhece alguém do meio de pagamento tal? Aí fica aquela coisa muito informal, que às vezes não tem um fluxo que talvez tenhamos que desenhar aqui para o usuário final, porque em termos de justiça, prisão, a gente nem está falando disso. No final do dia, ainda mais o brasileiro é tão acostumado com problema, com perder e etc., que não é nem questão de querer prender o fraudador, mas assim, você quer o seu dinheiro de volta. E a gente consegue ver, né, com o CPF, para onde aquele dinheiro foi, porque no final do dia a transação foi feita e você sabe para onde foi. Com o Pix, isso ficou um pouco mais escondido, né? Uma TED, você sabe, banco, agência e conta, CPF. Com o Pix, num e-mail, você não sabe onde foi parar, mas a instituição de onde aquele e-mail está cadastrado, sabe onde foi parar o dinheiro e esse fluxo, né? Então, eu quis fazer essa provocação para vocês, se vocês ainda acham que falta esse last mile. E eu sei que é tudo novo, não é uma crítica, não, mas saber se isso está no pensamento de vocês que são tomadores de decisão dessas áreas, sabe? Pix, em particular, o Pix ele tem um desafio adicional, né? Você tem a fragmentação e o dinheiro ele vai se pulverizar, né? Você tem uma origem de uma fraude aqui, vai para outra conta, abriu mais milhões de contas e o processo vai, né? Por isso o Banco Central tem sido mais rígido com relação à responsabilidade das instituições na abertura de contas, né? Mas no Pix eu concordo com você, eu acho que essa troca ainda não está bem estruturada para o Pix. Quando você fala de meio de pagamentos, os tradicionais ou cartões, esse processo está muito bem encaixado, né? E, de fato, você tem uma troca, né? Se a gente passar por aqui, a gente se conhece. Os profissionais da área de risco, que trabalham em meio de pagamentos, se conhece. Estava trocando aqui uma ideia com o Ulisses, conhece você quem, o Edmir também, enfim, se a gente passar aqui, a gente deve se conhecer. E tem essa troca, mas para o Pix eu acho que ainda falta uma estrutura um pouco mais central para poder ter essa notificação mais de forma instantânea, né? Então, tem uma suspeita de fraude, joga por uma base, consulta essa API, vira um score, acabou esse problema. Isso não existe ainda. Ah, legal. Não existe. Falta a gente se organizar como setor também, né?
porque não é só, né, dando um zoom out aqui, vendo as plataformas de intermediação, eu tenho que ver se o fraudador também não é o seller, no caso. Né? Então, acho que falta a gente se organizar como setor também para dar esse salto. Que bom. Ano que vem eu pergunto para vocês o que mudou. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de todos. Obrigado.